Bom dia, meus amados, minhas amadas irmãs, cumprimento a todos nesta manhã com a paz do Senhor Jesus. Trago uma palavra do Senhor para os nossos corações, mas antes eu quero te dizer que Jesus, Ele não veio para os sãos, Jesus, Ele veio para os doentes. Jesus, Ele não veio para os bons, Ele veio para os pecadores. Lucas 5, versículo 31 e 32, nos fala a respeito disso. Mas o que eu venho te dizer é o seguinte, não tenha medo do medo. Não tenha medo do medo. E quando isso acontece? Como é eu não ter medo do medo? Quando eu enfrento o medo de frente. Quando eu não fico andando inclinado com a cabeça baixa. Mas quando eu ergo a minha cabeça, enfrentar o medo, não preciso ter medo do medo. Eu preciso enfrentar o meu medo. Porque a palavra do Senhor nos diz lá em 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos tem dado espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Olha o que diz o Salmo 3 aqui. Confiança em Deus na adversidade. Aqui Davi, ele está falando, ele começa a clamar ao Senhor. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Eita glória! Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim, de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres os queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebra os dentes. O Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Louvado seja o Senhor, por esta palavra. Por esta palavra aqui, era um momento ao qual Davi estava passando um momento muito difícil com seu filho Absalão. Absalão, ele se levanta contra o pai dele. E além dele se levantar contra o pai dele, o que ele faz? Ele fala com o povo também, como está lá em 2 Samuel, aqui no versículo 13, diz assim. 2 Samuel 15, versículo 13, diz assim: Então veio um mensageiro a Davi dizendo, todo o povo de Israel segue decididamente a Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém, levantai-vos e fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Dai-vos pressa a sair, para que não nos alcance de súbito, lance sobre nós algum mal e fira a cidade a fio de espada. Então aqui ele chamou os homens dele e falou, nós vamos ter que sair daqui. Absalão já tinha feito a cabeça do povo contra o pai. E aqui Davi, neste salmo aqui, ele diz assim no versículo 3, porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça, ainda que eu perca o meu trono. O Senhor é a minha glória e Ele exaltas a minha cabeça. Ainda que eu venha perder várias coisas, o Senhor é a minha glória e exaltas a minha cabeça. E louvado seja o Senhor por esta palavra. Porque quantas vezes nós temos medo de alguma coisa e nós não enfrentamos o medo, andamos curvado, não conseguimos olhar para frente, sendo que o Senhor, Ele só quer que a gente olhe para Ele. Nós devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé. E para que isso aconteça, eu preciso erguer a minha cabeça. Eu preciso levantar a minha cabeça para olhar para Jesus. Ainda que me venha a faltar algo, o Senhor é a minha glória. Ele é a fortaleza do meu coração. O Senhor é o meu escudo. O Senhor é o meu socorro bem presente. Amém? Que Deus te abençoe. E que essa palavra venha encontrar guarida no teu coração. Vem encontrar guarida no teu coração. Em nome do Senhor Jesus. Não tenha medo do medo, mas enfrente o medo de frente. Levanta a tua cabeça. Erga a tua cabeça. Porque quando andamos encurvado,
não conseguimos olhar para frente, não conseguimos olhar para o alto, nós deixamos de olhar para Jesus e ver aquilo que Ele tem preparado para nós. Amém? Que Deus te abençoe, abençoe a sua família, o seu lar, em nome do Senhor Jesus. Amém?